que foi mais importante? A derrota, o Inter já começando tropeçando, ou a reação da equipe na segunda etapa? O resultado sempre vai ser o mais importante, independente de qual seja. A derrota é mais importante. Nós temos que tomar um cuidado para não começar a normatizar ou normalizar a derrota, tá? Porque ontem eu ouvi entrevista pós-jogo e praticamente estavam comemorando a derrota do Internacional pelo fato de que o Inter melhorou no segundo tempo. E aí nós entramos na análise do jogo que está rodando na tela aí. O primeiro tempo do Inter foi patético. Mesmo o Inter do Medina de sempre, o Atlético Mineiro brincou em campo. Foi um jogo treino do Atlético Mineiro no primeiro tempo. O Atlético deu um sprint para formar 3 chances de gol, fez um gol e começou a trocar a bola. Jogo treino do Atlético Mineiro, tudo se encaminhava para o pior. Mas aí, e nós temos que ser justos, e fala aqui alguém que não acredita no trabalho do Medina, alguém que quer a saída de Medina do Internacional, só que injusto é uma coisa que eu nunca vou ser nas minhas análises. O movimento do Medina, no intervalo do jogo de ontem, foi cirúrgico e embananou o Atlético Mineiro. Quando o Medina, de forma ousada, corajosa, muda o esquema, tirando o centroavante, botando o Gabriel Mercado, transformando um time num 3-5-2, com alas, fazendo um movimento completamente diferente, povoando muito mais o meio-campo, o Atlético se embanana, o Inter é muito melhor no segundo tempo que o Atlético Mineiro, e o resultado mais justo teria sido um empate. Até porque o segundo gol do Atlético Mineiro é um gol que o Hulk deve estar envergonhado até agora de ter comemorado na medida que o seu marcador se machucou no meio do caminho. Portanto, senhoras e senhores, o Inter sim teve uma ação do Medina ontem que não tinha tido ainda, né? Uma ação correta, corajosa e muito qualificada. Para mim, não o suficiente para achar que ele deva, para acreditar no trabalho dele no Internacional. Mas o mais importante é que o Inter perdeu e já larga no campeonato na zona de rebaixamento. Vamos lá, Ribeiro Neto. O Inter é um doente terminal, Meneghetti. Obrigado. Começamos tranquilo o programa. É um doente terminal que está definhando. E no meio desse caminho ele pega uma gripe, daquelas bem pesadas. E aí ele toma um remédio e cura essa gripe e sai comemorando. Essa é a análise que eu faço do que aconteceu ontem em Minas Gerais. Bem, eu acho que a analogia é boa. Tá. O Internacional está comemorando, o Inter está conseguindo uma façanha. O vice de futebol do Inter, o Papaléu, ano passado, estava comemorando um sexto lugar. Mas vamos criticar o Papaléu com... Não, desculpa, 5 minutos do programa, é isso? Ano passado ele comemorou um sexto lugar, dizendo que era uma posição confortável. Ontem ele conseguiu a façanha, né, de fazer um diagnóstico de que a derrota do Inter foi confortável. Ele não disse isso, tá? Não, mas é a leitura que eu faço dado o Ele não depoimento disse isso, dele. ele falou 2 vezes em insatisfação. Mas ele falou saiu muito comemorando. mais em pontos positivos. Isso. Não, ele saiu comemorando o desempenho do Internacional. Assim, ó, a grosso modo, o Inter realmente, eu acho que o Medina, ele leu bem o que estava acontecendo, porque o Atlético Mineiro, que eu não gosto desse treinador, o turco esse aí, tá? Turco Mohamed, ele eu também jogou não gosto. praticamente num 4-2-4. Ele tem 2 volantes construtores, tá? Então, o approach que ele deu, não fez falta ter um cara de ligação como o Nath Fernandes. Só que o Medina viu que se ele povoasse o meio campo, ele tomaria conta do setor, e foi o que aconteceu mesmo. Só que o Internacional simplesmente teve todas as valências, mas teve uma chance clara de gol. Então, é impossível tu fazer um diagnóstico de que o resultado era um empate, sendo que o outro time que sentou no resultado muito cedo, teve 6 Estava no primeiro tempo. Claras de gol. Primeiro tempo. E no segundo tempo ele teve no 2, segundo tá? tempo, o segundo tempo ainda foi tempo. melhor, cara. O segundo tempo ainda foi melhor. Não, o Internacional teve mais a bola. Não, foi melhor. Controlou o Foi melhor. meio-campo, mas não foi melhor. Foi melhor, cara. Não foi melhor. Meu querido Ribeiro Neto, com 5 minutos do segundo tempo, 2 jogadores do Atlético Mineiro já tinham tomado cartão, eles não sabiam quem marcar. Não. O técnico deles começou a enfiar jogador no meio campo. Tá bem. A gente, é que aí Não, eu sou o não é, maior mas é crítico. infrutífero. Eu sou o maior crítico, só que quando faz a coisa certa, nós temos que Não, o elogiar, Inter cara. controlou o jogo, como controlou o Grenal do 3-0, tomou 3 gols. E controlou o jogo. São coisas diferentes, Não Ribeiro. existe. Certo, vamos lá. Daqui a pouco o Ribeiro, eu sei que tem muitas teses para hoje. Essa relação do Internacional com o jogo ontem, eu tenho que um pouco, não fecho muito com o que vocês pensam. Também vi o vídeo do Meneghetti também falando sobre isso logo após o jogo no canal do YouTube. E para mim o Atlético passeou todo o tempo. Todo jogo o Atlético teve o controle. A sensação que eu tive, e eu acho que essa é a reflexão principal que a gente tem que fazer, a distância do Atlético para o Internacional hoje
ela é gigantesca. Começa no banco de reservas. Nem entra no campo de jogo. Tu olha o banco do Atlético e os caras que eles tiram para jogar, o Atlético tirou ontem do jogo 4 titulares. Não jogaram. Nacho não jogou. Godin não jogou, estava machucado, mas o Nacho... O Inter também teve desfalque. Mas isso valoriza ainda mais do que o Inter fez no segundo tempo, Mas o David não jogou, tá o machucado. O Mariano Wanderson tá machucado. Tá machucado. Então, assim, são os nomes que a gente botou. Mas isso... Mas aí que tá. O que faz mais falta pro Internacional? É o David no grupo do Internacional ou o Nacho no grupo do Atlético? Vamos analisar isso. Não, mas é que a distância é gigante. Tá, ontem o Mariano começa... Mariano e Nacho no banco. Eu disse, o que está acontecendo? Eles jogam, eles estão sobrando no Brasil. Tá bem? Sobrando. Essa qualidade diferenciada que tu colocas valoriza ainda mais o que o Inter conseguiu fazer no segundo tempo. Eu não acho. Bom, assim, ó, eu queria colocar aqui meu ponto. Não sei se chegou a concluir o teu, César. Não, é isso. É só para colocar que, para mim, a distância é gigante ontem e o Inter tem mais é que valorizar que tomou só 2. Tá, eu acho assim, ó. Eu vou discordar aqui praticamente de todos, cada um tem a sua visão. Talvez por isso que esse programa seja tão rico, né? Do ponto de vista de fazer você de casa refletir. Eu só quero fazer o meu ponto de vista do que eu li do vice-futebol do Internacional, que é um dirigente do qual eu sou excessivamente crítico, o Emílio Papaleuzinho. Acho que ele é insuficiente para o cargo, acho que ele é letárgico para tomar decisões, mas eu não vi ele ontem usando a expressão confortável e nem dando a entender. Eu não vi. Estou dizendo que eu depurei. Falou 2 vezes em insatisfação, no seu estilo, no seu jeito. Então eu não vi o Internacional conformado com a derrota, pelo menos na minha leitura. Segundo ponto, o Inter jogou mais, aí eu concordo com o Baldasso, jogou mais que o Atlético Mineiro no segundo tempo. Com todos os recursos que tem, esse técnico do Atlético Mineiro, que já ganhou 2 títulos esse ano, eu acho que ele é insuficiente para a qualidade do grupo que ele tem. Para um time pequeno ele daria muito certo. Mas para essa qualidade, o Turco Mohamed eu acho que é insuficiente. Ele não conseguiu, com tudo que ele tem à sua disposição, empilhar gols que seria obrigação do Atlético Mineiro. E, aliás, o Atlético respeitou demais o Internacional. E o Medina, pontualmente no jogo, foi bem. Mas isso não muda a minha avaliação do trabalho de Cacique Medina, que hoje, especificamente hoje, está aí fechando 13 meses de trabalho. E tem um aproveitamento suficiente, de 47% para 48%. E aí o mais importante, eu estou votando na nossa enquete interativa, é o resultado. O Inter perdeu o jogo e já começa o Brasileiro numa situação que tem que ganhar do Fortaleza, que eu já fiz uma projeção aqui, eu acho que não ganha, sim, eu estou votando, que o resultado acaba sendo preponderante. Fortaleza, depois tem o Fluminense fora. Observem assim, vamos pensar numa projeção otimista. O Inter ganha do Fluminense, empata com o Fluminense e ganha de Fortaleza. Faz 4 pontos. Vai ter feito aí 40%, né? 4 pontos em 9, aí próximo a 40% dos pontos nos primeiros 3 jogos, que é o mínimo para não ser rebaixado. Então, assim, a situação do Medina, na minha opinião, é de perda de tempo. O Inter perdeu, depois da passagem da eliminação do Campeonato Gaúcho, a oportunidade para trocar o treinador e contratar um outro profissional. O Inter tem espasmos de um time organizado ao longo da temporada.